A paz do Senhor Jesus. Para quem não me conhece, meu nome é Cristiano, também sou um dos ministros dessa casa. Eu vou estar compartilhando com vocês a palavra nessa noite. Queria saudar aqueles que nos acompanham através da TV Rica. Que Deus te abençoe, é um prazer tê-lo conosco. E que essa palavra possa alcançar a sua vida onde quer que você esteja. Essa semana nós recebemos mensagem de alguns amigos que nos acompanham lá no Japão. E eu queria dar uma saudação especial ao pessoal do Japão, que vai começar a implantar altar familiar no Japão. Amém? Nós estamos muito felizes. O que a Zelinda disse hoje no momento de oferta é uma realidade mais forte do que você possa compreender naturalmente. Mas nós estamos num momento muito forte de transição. Tem algo muito violento acontecendo no mundo espiritual e que está na iminência de se manifestar naturalmente e os nossos olhos verão. Amém? A palavra de Deus diz em Eclesiastes para que nós lancemos o nosso pão sobre as águas, porque depois de algum tempo nós veremos ele se multiplicar. E eu creio que algumas sementes que foram lançadas há anos, que você já nem esperava, chegou o tempo dessa semente se transformar numa grande colheita na sua vida. Há uma transição acontecendo nesses dias no mundo espiritual e existe uma palavra profética, uma palavra de Deus específica para essa casa nessa noite. Quantos creem? Eu gostaria de te falar algo. Nessa noite essa noite não é uma pregação, essa noite é a liberação de uma palavra profética sobre a tua vida, sobre a minha vida e no mundo espiritual. Aqueles que entendem isso, hoje é uma noite que você tem que estar ligado, que você tem que receber. Hoje não é uma pregação, é um decreto profético de algo que está sendo estabelecido esses dias nas nossas vidas. Amém? Cutuca quem está do teu lado e fala assim: você não veio hoje por acaso a esse lugar. Deus quer falar algo com você nessa noite. Quando nós chegamos aqui hoje, o profeta Paulo Ricardo entrou e teve uma visão de uma nuvem densa sobre esse lugar, e era exatamente a sensação que nós tínhamos, um peso de glória sobre esse lugar nessa noite, porque Deus resolveu marcar essa noite como a última noite que nós estamos transicionando para o segundo semestre, e essa noite algo está sendo estabelecido no mundo espiritual. Há uma multidão de anjos nesse lugar, há uma vontade de Deus sendo estabelecida hoje nesse lugar. Há algo acontecendo, essa igreja vai passar por uma transição e nós nunca mais seremos os mesmos. Aleluia! Aplauda o Senhor. Senhor, nós te damos graças nessa noite. Nós te damos toda a adoração, reconhecemos o teu senhorio. Pai, eu levo todo espírito nesse lugar cativo ao senhorio de Jesus Cristo. Que os demônios se calem, que não interfiram na mente nem na vida de ninguém que chegou a este lugar. Que haja liberdade para o fluir da tua palavra, e que cada palavra liberada nessa noite seja um decreto que o mundo espiritual receba e que o natural tenha que se submeter àquilo que vai acontecer no espírito. Nós declaramos um tempo de mudança, uma noite de transição, uma noite de redimir coisas que ficaram para trás. Uma noite de mudança, uma noite de novas oportunidades para aqueles que se sentem que falharam, que ficaram para trás, que pararam no meio do caminho. Essa é a noite da mudança da sua vida. Eu declaro isso em nome de Jesus. Somente aqueles que creem digam amém. 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 Aplauda o Senhor mais uma vez. O título da palavra de hoje é a remissão de Rubens Barrichello. Repita comigo, a remissão. Vamos falar na intimidade, vamos lá. A remissão de Rubinho Barrichello. Eu não estou brincando, é esse o título dessa noite. A palavra é séria, o decreto
é real, Deus vai fazer algo, mas o título é esse mesmo, a remissão do Rubinho Barrichello. Alguém poderia chutar por que o título da palavra é sobre a remissão do Rubinho Barrichello? Hã? Não é por chegar atrasado. Olha como vocês julgam mal o cara. Na verdade, essa palavra é uma brincadeira, né? Algumas pessoas um pouco mais religiosas ficam chateadas mas não tem nada demais, é só o título de uma palavra. Na verdade, isso vai fazer com que você se lembre dessa palavra. Você fala assim, cara, o cara é louco, pois o nome de remissão de Rubens Barrichello. Mas tem um propósito, que você se lembre dessa palavra. Que você se lembre do dia de hoje. Que você se lembre que Deus escolheu um dia para remir a tua história. Que Deus escolheu um dia para fazer a remissão daquilo que sempre foi colocado em segundo lugar. Por isso o Rubens Barrichello. Nós somos um povo, nós somos de uma cultura de muita valorização ao primeiro. E como nós valorizamos muito o primeiro, nós naturalmente desprezamos o segundo. Isso faz parte da cultura, da natureza, principalmente do brasileiro. A valorização do primeiro faz com que a gente despreze o segundo. Por isso, é muito natural quando nós entramos e adentramos um novo ano, que se faça festa, que se tenha celebração, mas ninguém festeja o primeiro dia do segundo semestre. Você vê algum doido aí fazendo virada do semestre igual a gente faz? Só um povo louco igual a gente. Só um povo profético que celebra a virada do semestre. Só um povo profético que celebra o segundo semestre. Repita comigo, há esperança no segundo. Há esperança no segundo. E eu vou te falar uma coisa. Em toda a Bíblia existe algo precioso, poderoso, valioso no segundo. Nós vamos hoje entender que nós, como igreja, e eu não quero fazer com que isso mistifique que todo ano o segundo semestre vai ser, não, mas para esse ano, eu estou falando no dia de hoje, na data de agora, nesse segundo semestre que nós estamos entrando, Deus nos deu uma palavra única, específica, que vai mudar a história e o curso das nossas vidas. Eu tenho convicção do que eu estou te falando, meu irmão. No Kairós de Deus, Ele definiu esse segundo semestre como um tempo profético para essa casa e para a sua vida. Muitos festejam o primeiro, mas eu quero te dar nessa noite alguns fundamentos bíblicos sobre o segundo. Até porque a cruz nunca foi o plano B de Deus. A cruz nunca foi a resposta de Deus para a falha do homem. A cruz sempre existiu na mente e durante toda a eternidade como uma divisão de um primeiro para um segundo. A cruz sempre existiu como a divisão de um período de sombra para um período de cumprimento, de um período de projetos para um período de consolidação da obra desse projeto. A cruz sempre existiu. Deus não é um Deus de plano B. Repita comigo, Deus não tem plano B. O plano dele é perfeito. A vontade dele não falha. O que ele definiu sobre a tua vida não tem homem nem inferno que possa impedir de se cumprir. Quando Deus concebeu a tua vida, quando Deus sonhou com você, fala para quem está do teu lado, Deus sonhou com a sua vida. Quando Deus te projetou, quando Deus te concebeu, quando Deus sonhou com a sua vida, quando Deus criou a tua história, na mente de Deus, Ele sempre fez um projeto que apontava para um cumprimento. O Antigo Testamento, eu falava com os homens essa semana, se nós pudéssemos entender o Antigo Testamento é como se Deus, na sua soberania como um grande arquiteto, tivesse fazendo a somatória do conjunto de projetos necessários para iniciar uma obra. Então ele começa a fazer o projeto executivo, o projeto arquitetônico, o projeto de elétrica, o projeto de hidráulica,
E ele vai fazendo uma série de projetos. E esses projetos são figuras. Eles apontam para uma obra que seria perfeita e que seria cumprida e que seria visível. Mas então eram só projetos. E os homens começam a ver esses projetos. Um cordeiro que era sacrificado, um templo construído com medidas específicas. Daí nós vemos a figura de um homem, onde Deus pede que entregasse o seu filho, e Deus vai construindo uma sequência de projetos. Olha, é essa obra que eu vou construir. Isso foi o primeiro tempo do jogo. Repito, o primeiro tempo. O primeiro tempo foi bom. A humanidade, a criação ansiava, tinha expectativa por aquele projeto que estava sendo desenvolvido no primeiro tempo. Mas quando chegou o segundo tempo, meu irmão, o primeiro tempo ficou fraquinho. O que eram os projetos se comparado à consolidação de tudo que Deus mostrou em sombra, através da figura de Jesus Cristo? O cumprimento perfeito da obra que estava desenhada naquele projeto. O segundo foi muito mais violento, mais forte, porque foi o cumprimento do primeiro. A palavra de Deus diz que o primeiro homem, o primeiro Adão, foi feito alma vivente. E o segundo, espírito vivificante. O primeiro foi pequeno, o primeiro falhou, o primeiro foi rejeitado, mas o segundo foi aceito. O segundo foi o cumprimento perfeito. O segundo foi o cumprimento da promessa. Na mente de Deus sempre existiu isso, projeto e obra. E quando a gente começa a entender isso, a gente vê que existe uma verdade no primeiro e no segundo. O primeiro homem, a primeira criação, o primeiro pacto, todos falharam. Mas o segundo homem, a segunda criação, o segundo pacto, foram aceitos. Nós estamos vivendo dias proféticos. Nós estamos declarando, decretando, durante o ano de 2016, que nós entramos num ano de conquista, de expansão e ousadia. Quantos sabem que nós estamos debaixo dessa palavra? Conquistar, expandir e ousar. Amém? Deus nos disse que esse é um ano de governo. E pode ser que você olhe para a sua vida e fale assim: caramba, isso não é uma realidade. Já acabou o primeiro semestre e isso está distante de ser realidade na minha vida. Mas o governo de Deus se manifestará sobre as nossas vidas nesse ano de uma forma diferente. E por isso, essa virada de semestre tem uma atmosfera diferente para nós. Para muitos até aqui, esse ano tem sido difícil, tem sido complicado. Muitas pessoas chegaram no meio do ano sem grandes expectativas para o segundo semestre. Mas eu queria te dizer uma coisa. Nós acabamos de sair do intervalo, nós estamos entrando no segundo tempo do jogo. E eu quero te dizer que eu sei o final do segundo tempo. E o final do segundo tempo é completamente diferente do que o final do primeiro tempo. Esse é o ano que o Senhor nos diz sobre o poder profético do segundo de sobrepor o primeiro. Repita comigo: há um poder profético do segundo sobrepor o primeiro. E nesse ano de 2016, Deus resolveu liberar isso sobre as nossas vidas no segundo semestre. Eu não estou criando aqui uma nova doutrina. Eu não estou fazendo aqui nenhum tipo de loucura de ajuste de datas. Deus nos disse que esse segundo semestre para essa casa vai sobrepor o primeiro. E Deus tem muito disso. Veja a história de Caim e Abel. E aqui eu quero entrar nos decretos que Deus me colocou para liberar nessa noite. Preste atenção que são específicos. Com certeza é uma palavra que eu não posso pregar nunca mais. Preste atenção, a palavra de hoje não é uma palavra que eu posso pegar, vou pregar de novo amanhã, não é, é para hoje. É para a data de hoje, é precisa para hoje, é para a tua vida hoje. Você consegue entender o que está acontecendo nessa noite?
de Deus liberar uma palavra para marcar uma data. Essa palavra não dá para ser ministrada de novo, porque ela é para hoje. Caim e Abel. A oferta do primeiro foi rejeitada, a oferta do segundo foi aceita. Por quê? Porque o segundo ofertou um animal que era um símbolo do cordeiro. Deus só recebe de nós aquilo que manifesta a Cristo. Repita: Deus só recebe de mim o que manifesta a Cristo. É um tempo de sermos aceitos. Primeira palavra profética que Deus me diz: tempo de sermos aceitos. Levante as suas mãos. Eu libero essa palavra sobre a sua vida. É tempo de você ser aceito. É tempo das suas ofertas serem aceitas. É tempo de você entrar e sair debaixo de bênção de todos os ambientes onde você for. É tempo de aceitação sobre a sua vida. Se você crê nisso, aplauda o Senhor. O primeiro foi rejeitado, mas o segundo foi aceito. Pode ser que no primeiro semestre a sua vida tenha sido rejeitada, mas no segundo a favor de Deus para que você seja aceito. E para muitos, preste atenção em algo, para muitos não é só uma virada de semestre, é uma virada da história da sua vida. Algumas pessoas estão aqui e Deus está te dando uma segunda chance. Algumas pessoas que estão aqui, Deus está começando uma nova história. A primeira criação de Deus foi natural. A segunda, na cruz, deu origem a uma nova raça. Deu origem a uma nova natureza. A natureza de Cristo. Até então imperava a natureza adâmica. Na cruz, Deus traz uma semente única, que era Jesus, que ao morrer e ressuscitar, ele começa uma nova natureza. Nós somos uma classe de pessoas que vive debaixo de uma nova natureza, a natureza do Espírito. Amém? O que eu estou querendo te dizer? Que hoje, para você pode ser essa noite, de uma nova etapa, uma nova história da sua vida, completamente diferente do que foi a primeira. Não é uma etapa melhor, não é uma etapa aperfeiçoada, não é uma etapa melhorada, é uma nova história. Esaú e Jacó. O primeiro desperdiçou e o segundo herdou as duas. Esaú tinha uma herança, por ser primogênito, por ser o primeiro, e ele desperdiçou o primeiro. Sabe o que aconteceu com o segundo? Ficou com a dele e com a do irmão. Repita comigo: no segundo eu fico com o meu e com o dobro do meu. Você entendeu o que eu estou te falando? Tempo de receber porção dobrada no segundo tempo. Tempo de receber bênção acumulada. Tem gente, olha para quem está do teu lado e fala assim: meu irmão, pode ser que você esteja com bênção acumulada lá no céu. E nós estamos entrando no tempo que vai vir o que você precisa e o que você nem precisa. É tempo de bênção dobrada. Aleluia! Porção dobrada no segundo tempo. Quer mais de dois? Não. Ismael e Isaac. O primeiro simboliza o esforço humano para alcançar a promessa de Deus. Se o Senhor nos deu a Cristo, o que mais nos resta receber? O que mais te faz ainda angustiado, sofrendo, aguardando por uma vitória e uma bênção? Eu quero ler com você uma palavra que está em Romanos capítulo 8, 32. Romanos 8, 32 diz, eu vou esperar você abrir, isso tem que ficar no teu espírito. Oh, aleluia! Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Como? Repita comigo: como? Não, fala mais alto, grita na orelha do seu irmão: como? Como ele também não nos dará todas as coisas?
Se ele já deu a Cristo, o que mais pode ser que ele vá negar você? Só que o primeiro foi o esforço humano, foi Ismael. O segundo, que foi Isaac, era símbolo de quem? De Cristo. Sabe o que isso significa para as nossas vidas profeticamente hoje? Pode ser que até aqui você tenha tentado lutar pela tua bênção com a força do teu braço. Pode ser que esse primeiro semestre todo você tenha passado tentando mudar o seu marido através da tua força. Pode ser que, marido, você tenha tentado mudar a vida da tua esposa na força. Pode ser que vocês estejam tentando mudar a vida dos teus filhos na força. Só que no segundo, não é na força. Isaac é simplesmente o favor de Deus e o cumprimento do seu amor sobre as nossas vidas. Meu irmão, eu quero te dizer uma coisa, eu tenho tanta convicção do que eu estou te falando, eu tenho tanta certeza que as coisas na minha vida não são fruto de conquista pessoal, e que ainda que no primeiro tempo desse jogo, nós possamos ter sofrido tentando, lutando nas nossas forças, quando você menos esperar, esse segundo tempo já começou, esse segundo tempo é agora. No Kairos de Deus tem algo que mudou nesses dias, e eu quero te dizer, você não precisa fazer nada, porque Jesus já foi liberado. Isaac é fruto de promessa, e a tua promessa virá por graça e favor de Deus. Você não merece, eu não mereço, mas já está pronto. Aleluia. A outra, então o decreto profético sobre isso é: tempo de romper com o seu jeito, tempo de romper com os seus pensamentos, tempo de romper com os seus esforços, e simplesmente se render. Creia e confia que Ele fará. O segundo tempo já começou, e Ele vai sobrepor o primeiro, em nome de Jesus. Aleluia. Quer mais? Primeiro e segundo, Manassés e Efraim. Abra sua Bíblia em Gênesis 48. Primeiro e segundo. Nós vamos remir o segundo nessa noite. Nós vamos remir o Rubinho Barrichello sem ele saber. Nunca mais a gente vai olhar para o segundo com desprezo. Quando nós entrarmos no segundo, a gente vai falar assim: caramba, tem algo nisso aí. Gênesis 48, do 17 ao 19. Quando José viu seu pai colocar a mão direita sobre a cabeça de Efraim, não gostou. Por isso pegou a mão do pai, a fim de mudá-la da cabeça de Efraim para de Manassés. Porque, para quem não conhece aqui a história, o pai tinha que colocar a mão direita, tinha que abençoar a cabeça do filho primogênito. E nesse caso, ele já estava velhinho, e ele inverteu as coisas, colocou a mão direita e começou a abençoar o filho mais novo, o segundo. Repita comigo: abençoou o segundo, no lugar do primeiro. Mas a lei dizia que ele tinha que abençoar o primeiro, e ele cruzou a mão na hora. Daí José não gostou: pai, você não está enxergando, você não está legal, você inverteu a ordem, a bênção é para o primeiro. É esse o contexto da história. José, quando viu seu pai colocar a mão direita na cabeça de Efraim, não gostou. Por isso pegou a mão do pai a fim de mudá-la. Ele segurou na mão e falou: volta aqui, cara, você está abençoando errado. Não, meu pai, este aqui é o mais velho, põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas diz a palavra que o seu pai recusou e respondeu: eu sei, meu filho, eu sei. Tipo assim, eu não estou fazendo por estar ceguinho, eu sei o que eu estou fazendo. Ele também, está falando do mais velho, ele também se tornará um povo, também será grande. Mas apesar disso, seu irmão mais novo será maior do que ele, e seus descendentes se tornarão muitos povos. Quando nós viramos um ano, e no seu coração você se enche de expectativa, é como se a gente começasse um novo ano e falasse assim: ai, graças a Deus que acabou 2015, 2016 vai ser diferente, né? Daí você que é crente, você coloca uma roupa branca,
né? E daí você vem para o culto da virada. Daí você traz a sua primícia. E quase que misticamente você fala assim: agora tudo vai mudar. E daí começa o ano e as coisas começam a dar errado. Começa o ano e as coisas não começam a acontecer como você planejou. Porque nós fazemos planos. Porque nós fazemos planos e quase engessamos Deus dentro dos nossos planos. E queremos que Deus se encaixe nos nossos projetos pessoais. Olha o nível da nossa ousadia, não é assim que a gente faz? Todo mundo começa o ano fala que vai emagrecer. Quem está solteiro fala que vai casar. Quem está sem dinheiro fala que vai ter dinheiro. Quem ora pouco vai orar mais. E a gente faz um montão de planejamento. E Deus tem, olha Deus, você tem esse horário que eu reservei para você. Você põe uma escala e encaixa Deus na sua escala de horário. Olha, esse ano eu vou dar mais tempo para você. E daí começa o ano. E quando a gente vai chegando no segundo semestre, é terrível. Quando a gente para falar, vamos fazer uma avaliação do primeiro semestre, você vê que tudo que você planejou começou a dar errado. Que o que você tinha de expectativa quando você começou o ano, fracassou. Mas, quando a gente vê Deus nos dando uma palavra profética sobre o segundo, e Deus me falou exatamente cada uma dessas histórias, e fala, em cima de cada uma delas tem um decreto profético sobre a minha casa nessa noite. E no caso de Manassés e Efraim, qual que foi o decreto que Deus me falou que existe nisso aqui? Não era usual, não era natural, não era comum que o pai liberasse a bênção sobre o segundo, tinha que ser sobre o primogênito, tinha que ser sobre o primeiro. É natural que a gente tenha expectativa que as coisas comecem a mudar no primeiro semestre. Mas eu quero te dizer, assim como Deus inverte as coisas a hora que Ele quer, porque Ele é Senhor, Deus decidiu nesse ano inverter algumas coisas. E esse ano Ele preparou um primeiro semestre para fundamentar a nossa vida, para criar uma base. Mas o tempo de virada e transformação vai vir agora. E o que o Senhor me falou é o seguinte: o tempo do segundo semestre é um tempo de virar o jogo. O que não é usual, o que não seria natural acontecerá. O que naturalmente não seria direito, Deus te entregará a partir desse período. Eu te declaro isso em nome de Jesus, sobre essa casa, sobre a tua vida, sobre você que está me assistindo. O que não é usual virá sobre a tua vida, em nome de Jesus. Eu quero repetir, aquilo que não seria teu direito, a bênção não era por direito do segundo filho, era do primeiro, mas Deus inverteu a mão. Nessa noite Deus inverte a mão, e aquilo que não seria teu direito, Ele faz se tornar teu direito, porque Ele é Senhor. Amém? Aleluia. Fale aleluia. Olha para quem está do teu lado e fala assim: eu sou crente, irmão, eu falo aleluia. Aleluia. Quer mais um? Quer ou não quer? Adão e Cristo. Agora pegou pesado. 1 Coríntios 15, do 45 ao 47. Abra sua Bíblia. O primeiro e o segundo. Adão e Cristo. Repita comigo: Adão e Cristo. O primeiro e o segundo. Aleluia. 1 Coríntios 15, do 45 ao 47. Assim está escrito: o primeiro Adão tornou-se um ser vivente. O último Adão, espírito vivificante. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural. E depois dele, o espiritual. O primeiro homem, olha o que eu estou te dizendo, o primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem era do céu. O primeiro era do pó da terra, o segundo era do céu. Alguém aqui disse nessa noite que é uma noite de desligar a terra, aquilo que você tem que desligar, mas é tempo de ligar no céu e na terra aquilo que tem que ser ligado.
Deus está te falando algo nesta noite. Hoje é uma oportunidade de transformação para a sua vida. Você sabe que Deus está falando com você. Pode ser que seja a noite de você matar Adão, para que Cristo de fato viva por completo em tua vida. Pode ser que seja o tempo de você parar de viver do pó da terra e começar a viver de coisas celestiais. Pode ser que seja o tempo de você parar de olhar para o seu umbigo, de parar de ser uma pessoa egoísta e entender que o reino de Deus é coletivo. Pode ser que seja o tempo de você parar de sonhar só com seus projetos sociais. E quando uma noite como essa, começam várias palavras proféticas sendo liberadas, você olha para a sua bênção, você olha para os seus problemas, você olha para as suas necessidades, e você começar a olhar como o corpo de Cristo como um todo. Aqui Adão e Cristo são duas naturezas. A primeira adâmica e terrena, natural, que manifesta frutos de acordo com a raiz onde ela está colocada. A segunda natureza, do céu, espiritual, manifesta o quê? Manifesta Cristo. Esse é um tempo de romper com a velha natureza e experimentar uma nova vida. Quantos querem uma nova vida? Entenda, eu quero falar, e eu tenho sempre falado sobre isso. Quando nós falamos de nova vida, nós não estamos falando de uma vidinha melhorada da tua. Não é a tua vida com dinheiro no banco. Não é a tua vida com as coisas que você gostaria que fossem solucionadas. Não é uma melhora na tua vida, é uma nova vida. Por isso eu te pergunto de novo, quantos querem uma nova vida? Uma vida totalmente, sabe por quê? Porque Cristo não tem nada a ver com Adão. Cristo não é um Adão aperfeiçoado, Cristo não é um Adão melhorado, Cristo é uma natureza totalmente diferente. O primeiro, diz a palavra, que era do pó, o segundo veio do céu. A vida que Deus tem para você é uma vida no Espírito, e é totalmente diferente dos padrões da carne. E nesse tempo de virada, pode ser que seja o tempo dessa transição na história da sua vida. Esforço, ensino, disciplina jamais te tornarão mais parecido com Cristo, porque isso não se consegue na força do braço. Por que Jesus disse a Nicodemos, é necessário você nascer de novo? Por que ele falou isso? Porque João 3,6 diz, quem é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Só uma nova vida conquistada, gerada e dada por Ele, sem nenhum esforço meu e seu, só essa nova natureza pode de fato produzir uma outra perspectiva de realidade à tua volta. Essa semana aconteceu uma coisa interessante que eu compartilhei com os homens, e hoje de manhã também com o pessoal da adoração. Eu me deitei essa semana e eu comecei, e o Senhor me falou assim, organiza as suas notas. E eu tinha mais de 480 notas que eu tenho no iPad, no iPhone, e eu comecei a organizar. Criei pasta de palavra profética, pasta de palavra de congresso, Deus me falou, organize, eu fui vendo uma por uma. Quando chegou em 2012, eu vinha vindo de trás para frente, quando chegou em 2012, eu achei uma ministração do Lucas Marques que eu tinha participado em Córdoba, na Argentina. E esses dias o Lucas tem se tornado um amigo, uma pessoa próxima, uma pessoa de quem eu criei uma afinidade. E eu me detive a ler aquelas anotações de 2012. Falei, o que o Lucas estava falando em 2012? E ele estava falando exatamente as mesmas palavras em 2012 que produziram um impacto violento na minha vida no final do ano passado. E eu fiquei desesperado na cama. Eu comecei a fazer isso, eram umas 9 horas, quando deu 11 horas da noite, eu olhei para o lado, a Leila já estava dormindo, e eu estava sozinho, mas desesperado. Começou a gerar um conflito dentro de mim, uma angústia. Eu falei, Senhor, o que aconteceu? Essas palavras foram as mesmas que eu ouvi no final do ano passado, que encaixou tanta coisa na minha vida.
que abriu meus olhos para tanta coisa. E essa mesma palavra eu já tinha ouvido em 2012 e não produziu nada, não gerou nada. Provavelmente eu saí daquela ministração e falei, nossa, que palavra legal, tal, mas... E eu ouvi o Senhor me falar uma palavra: você ainda não tinha sido ferido. E eu não entendi, como assim eu não havia sido ferido? E daí o Senhor me deu uma frase mais completa, e eu quero repetir para vocês exatamente o que o Senhor falou para mim. O conhecimento da verdade sempre opera da mesma forma, meu filho. Desconstrói antes de construir, destrói antes de edificar, machuca antes de curar e mata antes de gerar vida. E quando eu ouvi isso, o meu espírito começou a ficar agitado, e o Senhor me falou assim: vai para Oséias. E eu abri Oséias capítulo 6, e diz assim, se você quiser abrir Oséias capítulo 6, versículos 1 e 2, diz: venham, voltemos ao Senhor, Ele nos despedaçou, mas Ele nos trará cura. Ele nos feriu, mas nos sarará. E depois de 2 dias nos dará vida novamente. E ao terceiro dia nos restaurará, para que vivamos em sua presença. O Senhor começou a me explicar a necessidade de ser ferido por Deus. E quando eu falo ser ferido por Deus, eu não estou falando de você ser machucado por pessoas. Eu não estou falando de você passar por muitos problemas na sua vida. Eu não estou falando de você passar por tribulações. Você pode passar por problemas a sua vida inteira e de fato você não ser ferido no espírito. Eu estou falando de uma ferida que é Deus quem faz. É um rasgar, é um abrir que Ele produz na tua vida, que te torna apto a ser conectado na videira que é Cristo. A palavra de Deus diz que nós somos os ramos e que os ramos foram enxertados na videira, mas não tem como você enxertar um ramo antes de ferir o ramo. Porque eu quero te dizer uma coisa: dentro da eternidade, a cruz e o sacrifício que ocorreram 2000 anos atrás, ele continua tão vivo 2000 anos atrás como ele está hoje. O Senhor continua hoje rasgado numa cruz e ensanguentado, porque na eternidade não tem esse tempo que nós olhamos. Deus é um Deus que pode passear pela eternidade. Ele pode visitar a cruz exatamente agora, porque não existe passado, presente e futuro. A nossa mente não concebe isso. Mas Cristo continua hoje como uma videira, pronta para que os ramos sejam enxertados. Só que não há enxerto sem que do lado do ramo também seja feito uma ferida, seja feito um corte. Não tem como você ligar. E é por isso que muitos de nós frequentamos a igreja por 2, por 3, por 5, por 10 anos, e às vezes as palavras parecem que não entram. Parece que elas não produzem vida, porque elas param só no nível do teu conhecimento, do teu intelecto. E a pior oposição e a maior resistência para você receber uma palavra de vida no teu espírito é quando alguém começa a falar e você fala: essa palavra eu já conheço, esse versículo eu já sei de cabeça, eu já sei onde vai acabar essa história. Porque quando nós fazemos isso, nós não permitimos que a palavra entre no nosso espírito, ela sempre para aqui, ó. E o Senhor me falou em 2012, você ainda não havia sido rasgado por mim. A palavra parava aqui, ó. E o que aconteceu com você no final do ano passado é que você estava preparado. Preparado através desse processo. Você foi desconstruído, você foi destruído, você foi machucado e você foi morto. Então hoje eu posso construir, edificar, curar e gerar vida na tua vida. Eu creio que nós estamos entrando num tempo, e esse tempo é profético sobre essa casa. Eu creio na unção apostólica. Eu creio que a unção apostólica é uma unção de pioneirismo. Eu creio que muitas vezes nós sofremos como apóstolos as dores na frente do corpo, mas também quando nós acessamos algo
Todo o corpo é um sinal que vai acessar. E eu creio que nesse tempo que nós estamos entrando, essa revelação de Cristo e essa vida da videira vai fluir sobre a tua vida, da mesma forma que fluiu sobre a minha. E eu tenho certeza que isso vai produzir em você um entendimento de vida e de quem é Cristo, que nunca mais você vai experimentar o que é temor na sua vida. Quem está em Cristo não tem medo, porque a Bíblia fala que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Quem está em Cristo não tem problema de depressão. Quem está em Cristo não tem problema de preocupação com amanhã. Quem está em Cristo não tem medo das circunstâncias. Porque quem está em Cristo tem uma vida que flui direto da videira para os ramos. Quem está em Cristo não luta contra o pecado, porque o pecado faz parte de uma natureza adâmica e não da vida de quem está em Cristo. Você não peca, você é super-herói, eu não estou falando isso. Eu estou falando que não faz parte da natureza de quem está em Cristo. Eu creio que nós estamos entrando nesse tempo, onde essa vida vai fluir sobre a sua vida. Que Cristo não será mais na sua vida um tema importante. Que Cristo não será simplesmente a primeira pessoa na escala das suas prioridades. Para muitos, Cristo se tornou um tema importante. Eu gosto de ouvir de Cristo. Para outros ele se tornou o primeiro na lista de prioridades. Eu aprendi desde cedo na escola dominical que em primeiro lugar o Senhor, depois a família. Não, Cristo vai se tornar a sua própria razão de existir. Ele vai se tornar a sua própria vida. Você vai entender com profundidade o que Paulo disse: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Você vai entender que o cristianismo não é uma melhora de vida, é a perda da sua vida para que Cristo viva através de você. Mas isso vai entrar como revelação no teu espírito, não vai ficar no nível da tua mente. Deus está nos entregando hoje uma oportunidade. Deus está nos dando nessa noite uma janela de oportunidade, para que você receba por fé essa palavra, para que você se aproprie dessa palavra para o início de um novo tempo. Quantos creem no que eu estou te dizendo nessa noite? Repita comigo: a minha vida não será mais a mesma. Há uma palavra profética, e eu decido mergulhar nela, e eu recebo ela no meu espírito, ainda que a minha mente não compreenda. Eu recebo no meu espírito, e eu irei viver a plenitude dessa palavra, a partir de agora, em nome de Jesus, amém, amém. Aleluia. Pode se colocar de pé. Aleluia. Me ajuda aqui, Alan. Eu quero repetir para você as palavras proféticas. Caim e Abel, tempo de sermos aceitos. Isaú e Jacó, tempo de receber porção dobrada no segundo tempo, bênção acumulada. Ismael e Isaque, tempo de romper com o seu jeito, com seus pensamentos, com seus esforços, e se render, e crer, e confiar. Manassés e Efraim, tempo de virar o jogo, aquilo que não é usual, aquilo que naturalmente não seria teu direito, Deus te entregará agora. Adão e Cristo, é o tempo de romper com a velha natureza, é o tempo de ser ferido, para que você possa ser enxertado na videira. Tempo de experimentar uma nova vida, tempo de experimentar uma nova vida, tempo da sua mente não mais ficar dominando e governando a tua vida, tempo de sair do natural, tempo de sair do pó da terra e viver das coisas espirituais, tempo de olhar a vida de uma perspectiva de cima para baixo, porque a palavra diz que nós já estamos assentados com Cristo, acima de principados e potestades. Levante os teus olhos em nome de Jesus. Deus não nos chamou para a derrota, o final dessa história já está garantido. A cruz é mais do que um objeto para você carregar no pescoço,
ela marcou a divisão do primeiro e do segundo tempo, e o segundo tempo é o tempo de ressurreição e vida. Se o Espírito está nessa noite mexendo com você por dentro, de dentro para fora, porque toda transformação ela começa de dentro para fora. Eu queria te convidar a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Você que quer selar essa noite como a noite da tua mudança. Aleluia. Aleluia.